Nessa semana, a direção do Internacional, em reunião, deverá definir as prioridades de contratação para a próxima temporada. E já se sabe internamente que uma das principais prioridades é a lateral direita e deverá ser definido o raio de ação, nomes, idade, faixa salarial, qual tipo de investimento o Inter irá fazer para esse setor da equipe. Tem um atleta que está na Europa sem muito espaço, com o contrato se encerrando e já manifestou interesse de voltar ao Internacional. Eu falo de William, do Wolfsburg. E aqui eu atualizo tudo sobre a situação do jogador. Será que ele pode voltar para o Inter em 2022? Confere aí, meu bruxo. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar de Internacional e vamos falar sobre laterais. Porque já se sabe que uma das principais prioridades que o Inter vai ter para contratar na próxima temporada é na lateral, principalmente na lateral direita. Na lateral esquerda, o Inter não deve fazer grandes investimentos. Isso tudo porque o Moisés já tem uma renovação encaminhada e eu trouxe isso ao longo do Diário do Inter KTO de ontem. O clube deverá pagar 3 milhões de reais por 15% dos direitos econômicos desse jogador e com isso ele fica definitivamente no Beira-Rio. Uma situação diferente da lateral direita. Isso porque o Saravia, que é o atual titular do setor, ele vai embora no fim do ano. Ele pertence ao Porto e vai voltar para a Europa, já que o Porto não irá renovar o contrato de empréstimo com o jogador. Só aceita vendê-lo. E o preço de venda do Saravia é muito alto. É na casa dos 3, 4 milhões de euros. E nem o Inter tem esse dinheiro e nem estaria interessado em pagar pelo Saravia. Então o Inter irá ao mercado buscar um lateral direito para a próxima temporada. E aí o Inter, claro, vai usar a sua criatividade para tentar buscar um lateral direito que seja de alguma forma afirmado, tá? E aí eu já começo a falar do perfil desse jogador. Precisa ser um lateral direito que chegue para ser titular. Por quê? O Inter tem hoje no elenco o Heitor, que não é um lateral direito que tem lá uma resposta imediata, segura. Ele não é o cara para ser o titular do Internacional no ano de 2022. Então, o Inter deverá buscar esse lateral direito para ser titular, porque como o Inter projeta a próxima temporada em relação a laterais, esse lateral direito que será contratado, o Heitor para ser um reserva, que dá uma boa resposta quando entra, mas não é um cara seguro para assumir a titularidade ao longo do ano. E aí a terceira opção, que em alguns momentos vira a segunda, é o Gabriel Mercado. E a gente viu isso no Clássico Grenal do último fim de semana. O Saravia levou cartão amarelo, o Aguirre precisava de alguém para fechar aquele setor, colocou o Gabriel Mercado e o Gabriel Mercado deu conta. Então é assim que o Inter deve trabalhar o setor da lateral direita ao longo da próxima temporada, com uma contratação, Heitor e Gabriel Mercado. Por isso, o perfil dessa contratação não deverá ser um jovem jogador de 19, 20 anos de idade, como o Inter fez, porque esse cara já é o Heitor. Não deve ser também um lateral direito mais experiente, do nível aí Daniel Alves, Rafinha, porque esse cara já é o Gabriel Mercado. O Inter deve procurar alguém na faixa de 24 a 28 anos de idade que possa assumir a titularidade, que tenha um perfil mais não cascudo, mas de titularidade. E aí a gente já começa, claro, a projetar alguns nomes dentro de uma faixa salarial. O Inter deve executar para essa contratação uma faixa salarial de 400 mil reais no máximo, tá? Porque é o valor que o Saravia recebe atualmente. E esse valor, ele não vai mais ser pago pelo Internacional. Então o Inter abre esse espaço na folha e deverá executar com esse novo lateral direito, já que a folha salarial no todo, ela não deve baixar para a próxima temporada. Ela é de 8 milhões de reais e deve seguir assim. Por isso, dentro desse perfil, existe um nome. Existem vários nomes, na verdade, mas tem um nome que eu vou trazer aqui porque eu sei que vocês, torcedores, pedem muito em relação a esse jogador, que é o William, lateral direito, 26 anos, que está no futebol alemão e que foi formado nas categorias de base do Internacional. Ele é gaúcho, natural de Pelotas e já jogou com o Diego Aguirre, inclusive. Foi o Diego Aguirre quem lançou esse jogador. Na temporada de 2015, na Libertadores, que o Inter foi semifinalista, o Aguirre lança o William como titular. E aí o William joga 2015, joga 2016 e é vendido no início de 2017. O que eu posso trazer de informação em relação a esse jogador? Ele está encostado no Wolfsburg, tá? A última partida dele, para vocês terem uma ideia, foi em abril de 2021, 7 meses atrás. E nem foi pelo atual clube dele, que é o Wolfsburg. Foi pelo Schalke 04.
O Willian ele teve uma lesão muito séria de ligamento cruzado anterior em fevereiro de 2020. Ele ficou um ano parado praticamente. Quando ele voltou, ele foi emprestado para o Schalke 04 e jogou 6 meses lá, a finalização da última temporada do futebol alemão. Jogou algumas partidas pelo Schalke 04, entre elas essa derrota para o Freiburg por 4-0, que foi o último jogo dele em abril de 2021. Encerrou o contrato de empréstimo, ele voltou para o Wolfsburg. Voltou para o Wolfsburg, não teve mais espaço, não jogou mais e está encostado por lá. O Willian tem contrato com o Wolfsburg até junho de 2022. Isso significa que o Inter sequer precisaria fazer um grande investimento para contratar esse atleta. Não precisaria investir para pagar o Wolfsburg. O Inter pode entrar em um acordo porque o Wolfsburg provavelmente liberaria esse jogador, já que não está tendo oportunidade por lá. E também pelo fato de que o Inter já pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Então, assinando o pré-contrato a partir de janeiro, o Inter já teria o jogador em junho. Mas o Wolfsburg liberaria ele no início do ano. Essa é a tendência. Então é um jogador que o Inter não gastaria valores para tirar ele do clube, já que o contrato dele está se encerrando. O que a gente tem de informações junto ao staff do jogador, tá? Que é empresariado pelo... Ele era empresariado pelo Thiago Farias e agora não é mais, é pelo Nelson, que a gente conversou ao longo dos últimos dias. Ele garante que não houve nenhum contato até o momento do Internacional com o Willian. O que existe é um respeito mútuo entre as partes. E eu já explico por que isso é uma notícia muito boa para você, torcedor colorado. Existe um respeito mútuo entre as partes, o Willian gosta muito do Inter, o Inter gosta muito do Willian, mas que no momento o desejo do Willian e do seu staff é que ele se mantenha na Europa. Até porque ele tem 26 anos de idade, então é um jogador jovem, que pode ter algum tipo de mercado ainda no futebol europeu, em especial no futebol alemão. Mas, se o Willian não tiver espaço por lá, ele vai ter que abrir seus horizontes. E aí, provavelmente, o Internacional, que já está monitorando esse jogador, e a informação, o Inter monitora, sim, o Willian, pode buscar algum tipo de contato direto com o empresário para trazer esse atleta. Bom, por que eu digo que é uma boa notícia esse respeito mútuo entre as partes? Porque, se vocês lembram, a saída do Willian, ela não foi tão simples assim em 2017. Teve uma certa rusga ali. O empresário chegou a lançar uma nota dizendo que o Willian não jogaria mais pelo Internacional. Essa nota depois se voltou atrás. O Willian fez algumas partidas e foi vendido 4 milhões de euros para o próprio Wolfsburg. Então, essa boa relação entre o Willian e o Internacional, essa demonstração de respeito, mostra que isso já não é mais problema, que o Willian teria a possibilidade de voltar para o Inter, até porque a rusga foi com a antiga direção, foi com o presidente ainda Marcelo Medeiros, não com a nova. Então não há um problema nesse aspecto para que o Willian possa voltar para o Internacional. Mas por enquanto não existe o contato. O próprio Willian andou fomentando nas suas redes sociais a possibilidade de ele voltar para o Internacional. Ele abriu uma caixa de perguntas e perguntaram: volta para o Inter? E ele disse: com certeza volto. Não sei o dia, mas com certeza volto. A situação do cara é essa, gente. Ele vai buscar um mercado, ele vai buscar um espaço na Europa a partir de agora para a próxima temporada. Se ele não conseguir, eu acho que ele vai ouvir a proposta que o Internacional terá para fazer para ele, já que tudo está se casando. Ele tem o perfil que o Inter procura. O Inter procura um lateral direito, o contrato dele está se encerrando, ele não tem tido espaço no Wolfsburg nos últimos dias, não tem tido espaço no futebol europeu nos últimos dias, pode ser que saia um negócio a partir dali. Por enquanto, não há o contato, mas há a possibilidade de contato ao longo das próximas semanas e dos próximos dias, tá? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Ainda hoje chega o Matheus W com mais vídeos aqui na Dupla. Beijo!